Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Andréia, responsável aqui por esse canal. Aqui eu mostro todos os meus trabalhos com crochê, né, que eu faço e também dou dicas para iniciantes assim como eu. Gente, eu vim aqui mostrar para vocês. Terminei os meus tapetinhos, né, que eu tava fazendo para pronta entrega para mim colocar na lojinha da Shopee, mas como sempre, né, que eu falo para vocês, né, eu já vendi, né? Um já foi vendido, né? Então, assim, já não vai dar para colocar, né? O outro eu ainda só não vendi porque eu ainda não anunciei, né? Esse eu também não tinha anunciado, mas eu tava, como eu falei para vocês, durante o tempo que eu começo a fazer o meu projeto, eu já começo a divulgar. Olha só, esse que eu falei para vocês que eu já vendi. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha, gente, eu fiz a duplinha, né? O parzinho dele. Gente, essa cor, nossa, ficou muito linda. Se eu falar pra vocês que esse aqui eu fiz com as sobras do barbante, né? Então, eu tive que pôr essa cor aqui, porque eu já não tinha mais essa. Mas olha só, como que o neutro casa muito bem. Na hora, só foi eu mostrar a cliente, já foi vendido, ó. Esse parzinho aqui vai de presente, né? Que a cliente veio pegar comigo. Na verdade, quem pegou comigo foi a minha sogra, né? E para dar de presente. Olha só. Ficou lindo, né, gente? Ficou um doce. Eu amei demais essa cor. Tá, os tapetinhos, eu fiz 60 por 40. 60 de comprimento por 40 de largura. Acho que é um tamanho bom, um tamanho que dá pra, né, ficar aí, para você colocar na casa, em qualquer ambiente, né? Ó, fiz esse aqui também, que também tá lindo. Essa cor aqui, acho que ela parece, gente, ó, um goiaba, né? Mas, se eu não me engano, ela é um rosé. Olha só que lindo. Quer ver? Eu vou até ver aqui, porque eu tenho um pacote dele fechado, que eu só precisei de um. Essa cor. Deixa eu ver. É malva, cor malva, né? Então, assim, ficou muito lindo também. Foi feito parzinho, também no mesmo tamanho de 60 por 40, né? Então, essa aqui também já vai pra minha pronta entrega. Quais são os meus planos? Gente, esse tapetinho aqui, eu queria fazer pelo menos uns 5 parzinhos dele. André, por que você quer fazer 5 parzinhos? Porque eu quero colocar lá na minha lojinha da Shopee, né? Mas o problema, gente, é que às vezes eu não consigo, porque, tipo, quando eu anuncio, já vende, aí não dá tempo, né? Aí eu tinha que acelerar um pouquinho os meus trabalhos, né? Mas eu não consigo, tipo, logo de cara acelerar, porque não dá, gente. O meu tempo é muito corrido. Ó, hoje, por exemplo, eu já levei meu filho na terapia, né? Aí voltei, eu tava com sono, gente. Pensa no sono que a pessoa tava. Aí eu falei assim: ah, não, e porque eu levo cedinho, né? Falei, acho que eu vou dormir, né? Vou voltar e vou dormir. Ainda mais que eu tô fazendo aquele tratamento do Monjaro, que parece que não, mas acaba com a gente, né? Mas eu não fiz, gente. Eu peguei e falei, o quê? Eu vou perder tempo. Se eu for dormir, eu não vou produzir. E aí eu falei assim, não, eu vou ficar acordada, cuidar da parte da manhã, que é o que eu faço, eu cuido da parte da manhã aqui, né? Pra de tarde ficar livre pra tá fazendo o meu trabalho, né? E também, gente, eu não tenho, como é que fala? Eu não tenho só a pronta entrega. A pronta entrega, como é que eu tô fazendo? Eu tô tentando fazer a pronta entrega à noite. Porque, como eu falei pra vocês, eu não gosto de ficar numa coisa só, que eu acho maçante, né? Então, eu tento fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo, pra poder não ficar enjoada, porque eu não aguento essa ansiedade que eu tenho, né? Então, o que eu tô fazendo, gente? Eu tô também fazendo encomenda. Eu tenho encomenda. Ó, eu comecei essa daqui ontem, ó. A cliente pediu, ela quer uma passadeira de 1,50 m, né? Essa cor com amarelo, né? Então, eu tô fazendo o corpo dela com essa cor, né? Comecei ontem, aí hoje eu quero ver se eu consigo adiantar bem, né? Porque eu quero eu e minha aguinha, gente. Vocês estão se hidratando aí, precisa se hidratar. Ainda mais quem tá tomando, fazendo uso de Monjaro, que nem eu, tem que beber muita água.
Ainda bem que eu não tenho problema com água, gente, porque quem é diabético sente muita sede. E no meu caso, pra mim não é sacrifício nenhum beber água. É que essa daqui ainda tá pura, eu gosto de uma água com limão. Então, como eu tava falando pra vocês, aí eu quero ver se eu adianto bem essa parte aqui, tentar adiantar bastante, né? Porque eu tenho outra encomenda, né? Aí vocês vão perguntar assim, Andréia, mas você falou que você quer trabalhar só com pronta entrega. Pois é, gente, é o meu sonho trabalhar só com pronta entrega. Mas quando as minhas clientes pedem, eu acabo fazendo. Por quê, gente? Porque é como eu tava comentando ontem, eu tava conversando com a minha prima e eu tava falando pra ela. Eu ainda não cheguei no patamar que eu posso escolher, sabe? Eu acho que ainda falta muito para isso, né? Então, assim, eu tenho que agarrar aquilo que aparece, né? Então, assim, agora, nesse momento, o que que acontece? Eu preciso agarrar o que aparece. E quando aparece a pronta entrega, eu não posso, ainda não tenho essa condição de dizer, ah, não vou pegar. Por quê, gente? Porque o que acontece? A gente sabe que para fazer pronta entrega, você tem que trabalhar muito, você tem que produzir muito. Eu ainda não tô conseguindo ter esse tempo de produzir bastante, de ter muito, entendeu? Por conta das minhas atividades, obrigações que eu tenho aqui em casa, que ainda não foi possível encaixar o tempo, né? Então, por não conseguir ainda, e eu não consegui ter tanta quantidade assim, eu ainda continuo pegando as pronta entrega, ou, minto, as encomendas, né? Então, assim, eu tenho 3 encomendas e tudo é tudo passadeira de cozinha, tudo jogo de passadeira. Então, assim, eu tenho que fazer, não vou perder de fazer, né, gente? Então, assim, eu acho assim que a gente tem que ir aonde tá conseguindo sair. Você tem que fazer o que tá saindo. É igual eu falei pra vocês. Eu fui desafiada com relação à bolsa, né? Aí vocês podem até falar assim, ué, você apresentou aquelas bolsas, depois você não apresentou mais. Nesse momento, gente, eu tenho assim algumas dívidas e eu acho assim, eu tenho que trabalhar para me pagar essas contas. A bolsa é legal, é top, é top. Só que até agora, até o momento, não teve saída ainda. Então, assim, eu não posso fazer uma coisa e ficar esperando, né? Eu tenho que fazer e ela tem que sair. Nesse momento, o que eu faço e, tipo, eu mal terminei, que é o que eu falei pra vocês. Esse tapetinho aqui, gente, foi incrível. Quando a cliente falou que queria, que no caso a minha sogra queria, ela, tipo assim, eu não tinha nem terminado. E já vendi ele, já tá vendido, entendeu? Então, assim, isso, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir atrás do que, tipo, sai bem, né? Eu vou ficar insistindo numa coisa, não é o momento. Claro que vai ter um momento que, tipo, eu vou chegar, vou falar assim, eu vou fazer e tal, né? Mas ainda não chegou esse momento. Então, por não chegar esse momento, eu acho que não é viável eu ficar gastando ali o meu tempo, né? Em uma coisa que, tipo, que eu sei que não vai me dar retorno agora. Eu tenho que gastar em algo que eu sei que vai ter retorno. E o que tá me dando retorno agora são os meus tapetes, sim, os meus tapetinhos, né? E assim, eu quero fazer muita coisa. A minha intenção, gente, a minha vontade mesmo, é tipo assim, como eu falei pra vocês, eu tenho a lojinha lá na Shopee. A minha lojinha é de cosmético, mas eu incluí o crochê também. Então, eu coloquei as 2 bolsas. E por isso que eu quero fazer os parzinhos de tapete. Por quê? Porque eu quero ver se eu coloco lá. Porque a minha intenção é colocar muitas coisas de crochê lá, voltado pra moda da casa, entendeu? Eu quero colocar os tapetes, eu quero colocar as bolsas, eu quero colocar o suplá, entendeu? Só que eu ainda não consegui ter esse tempo de produzir tanto assim, né? Então, assim, eu preciso tentar ver, né? Mas assim, eu já tô, como é que se diz? Eu já tô organizada. Só que assim, demanda muito tempo, gente. Eu preciso ensinar meu filho na escola, né? Com muitas dificuldades na escola. Você tem, parece que não, mas é corrido, né? Então, assim, é muita coisa, né? Eu aqui, por exemplo, não tenho empregada para limpar a casa, quem tem que cuidar da casa sou eu, ainda que seja apartamento, mas a gente precisa fazer. Aqui em casa, eu não sei na casa de vocês, na minha casa se suja muita roupa, gente. Meu filho e o meu marido eu nunca vi igual, sabe? Eles pegam a roupa e, tipo, vai pegando. Se tiver que ir, se sair, por exemplo, 3, 4 vezes lá na rua, 3, 4 vezes eles vão pegar a roupa diferente, entendeu?
Então, assim, aí na hora lá, você acaba misturando, né? Na hora de lavar, você fala assim, eu acho que essa aqui não tá limpa, você acaba lavando. E aí você lava um monte de roupa, né? Então, assim, e eu acordo cedo, gente. Então, não acordo tão cedo, porque eu acordo tipo 9 horas. Eu não consigo, mas eu durmo tarde, né? E eu, nesse meio tempo que eu durmo tarde, eu fico fazendo crochê, né? E só que eu acordo às 9. Por quê? Porque, tipo assim, não dá pra mim acordar um pouco antes, porque eu tomo calmante, então às vezes o calmante ainda não saiu o efeito, que nem eu tô aqui conversando com vocês. Mas eu acordei muito cedo, hoje eu acordei 7 horas. Então, eu tô assim, sabe, quando, tipo, o olho tá querendo fechar de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tô com muito sono, né? Porque eu acho que o calmante ainda não saiu do corpo. Então, era tipo, se eu acordasse todo dia, 7, poderia adiantar? Poderia, gente, mas eu também não posso comprometer a minha saúde, né? Porque se a gente não tiver saudável, a gente não vai conseguir fazer, né? Então é isso, gente. Então, assim, mas eu tô fazendo, eu tenho fé que eu vou cada vez mais conseguir, né? Ainda mais porque, gente, agora eu tô super, 100% crochê. Eu tô dedicada no crochê, né? Eu falei pra vocês que eu vendi os cosméticos e tal. Eu tô com alguns cosméticos aqui, mas é assim, coisas poucas que eu já tô conseguindo repassar lá na Shopee, tô vendendo pra finalizar, pra acabar. Mas aí eu não vou querer mais, né? Eu vou mesmo me dedicar 100% do crochê, porque é algo, gente, que eu comecei assim, tipo, nunca passou pela minha cabeça, eu fazia por hobby, né, como eu falei pra vocês. Mas aí uma cliente minha, que na época era cliente de cosmético, né? Ela começou a ver os meus trabalhos no WhatsApp, que eu fazia pra mim aqui em casa, não era nada pra vender. Aí foi onde ela falou: seus trabalhos são lindos, por que que você não vende? Aí eu falei: ai, será? Eu falei: ai, não, será que eu, né, chegar? Aí fui deixando, né? Aí foi amadurecendo essa ideia. Aí falei: quer saber? Eu acho que eu vou tentar, quem sabe dá certo. E graças a Deus, gente, deu muito certo, deu muito certo. Assim, eu tenho assim, sou muito feliz porque com o que eu faço, entendeu? Ainda que muitas vezes, gente, a gente se depara com pessoas que não valoriza, né? Com pessoas que de repente olha pra você e acha que você tá brincando, acha que você tá passando seu tempo, é, acha que é uma perda de tempo, né? Você se depara com esse tipo de coisa, com esse tipo de pessoas, né? Mas eu não me importo, gente. Eu não me importo, sabe? Eu sei que deu certo, sabe? E, tipo assim, eu vou seguir. E eu tenho sonhos com relação ao crochê, que é o que eu falei pra vocês ainda, que a minha lojinha, ela tá na Shopee lá, no quesito lá das coisas que eu vou vendendo dos cosméticos, ela já chegou no patamar de excelente. Então, assim, eu vou permanecer com a lojinha, né? Mesmo que acabe os produtos, eu vou permanecer. Só que aí eu vou mudar ela, vou deixar ela no crochê. E eu tenho certeza, gente, que eu vou conseguir. Eu vou conseguir, porque eu tenho fé em Deus. Deus coloca sonhos, né, dentro da gente. E quando ele coloca, eu acho que é porque ele tem um propósito, né? E há muito tempo, né, vinha isso na minha mente, até antes da minha cliente falar essa coisa, mas eu não tinha, assim, era como se eu precisasse de um sinal, né? Pra ver se realmente era isso, se eu deveria dar esse passo, né? E ela veio como um sinal, porque ela veio e falou isso foi pra mim um sinal, foi onde eu tentei. Então, e tentei e deu muito certo. Então, eu hoje, a minha maior inspiração de vida, assim, é falar: vou conseguir, eu vou seguir com o meu crochê, entendeu? E é isso, gente. E outra coisa que eu ia falar pra vocês, que vocês vão perguntar do preço, né? Eu tô vendendo o parzinho a R$ 70, tá? Porque eu tô fazendo a 35 cada tapete, né? Eu acho que ele é um tapete grandinho, né? Eu acho que é um preço viável, né? Então, é isso, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E vocês tenham gostado de mais um trabalho que eu terminei. E até o próximo vídeo. Beijo. Não esquece de se inscrever se você gosta dos meus conteúdos. E muito obrigada por aparecer aqui. Beijos, tchau!